Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Perguntas 291 a 303A. Além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares? Sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Os espíritos guardam ódio entre si? Só entre os espíritos impuros há ódio. São eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Dois seres que foram inimigos na terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Não, compreenderão que seu ódio era estúpido e que o motivo era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se tenham purificado. Se foi unicamente o interesse material que os separou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, podem rever-se com prazer. Semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade das suas brigas infantis e deixam de se malquerer. As lembranças das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Sim, essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam, algumas vezes, até mesmo em outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se. Não dispõem mais da máscara sob a qual se escondem os hipócritas. É por isso que suas afeições não se alteram quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. A afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se baseada na verdadeira simpatia. Entretanto, se as causas de ordem física tiveram maior participação do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Não existe união particular e fatal entre duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não o são? Sim,
Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera onde reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que delas se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Sendo necessariamente limitada a esfera de suas ideias, eles exprimiram seus pensamentos por meio de termos de que se teriam servido durante a vida corporal. É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo.